Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você que já está com a sua Bíblia, no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10. Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10. Jesus tinha entrado em Jericó e estava passando pela cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e muito rico. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era baixinho. Então ele correu à frente e subiu numa árvore para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje aconteceu a salvação para esta casa, porque também este é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse é um evangelho conhecido por nós. Ele fala de Zaqueu, o homem de baixa estatura, que nos traz muitas lições. Zaqueu era um homem de escolhas. Zaqueu escolheu subir na árvore para ver Jesus. E Jesus percebe a possibilidade de entrar na vida dele a partir da escolha que ele faz. Meus irmãos, a nossa vida é feita de escolhas. Nós falávamos agorinha aqui, até me emocionei com a Val, contando o testemunho do Edson, da Cláudia. Esse é um Zaqueu no meio de nós, um dos muitos Zaqueus no meio de nós. Edson faz ali uma escolha, que é sair do seu casamento e enveredar num outro relacionamento. O tempo passa e em um momento, vendo esse programa, ele percebe que a aliança da esposa estava aqui e aquilo provoca nele algo diferente. Sai de São José dos Campos a 1h30 daqui, sem saber se ia conseguir falar com ninguém, sem saber se ia encontrar a Val, sem saber, ele saiu de lá e veio. É um Zaqueu. A árvore dele foi a estrada para chegar aqui e depois de um tempo, mais 2 anos, né, que você falou depois, a Val encontrar Edson e a Cláudia juntos. Edson fez uma escolha: voltar para a sua casa. Voltar para a sua casa. Quantos de nós fazemos as escolhas erradas na nossa vida e achamos que não teremos mais tempo de voltar atrás? Nós estamos no tempo quaresmal, um tempo de escolha que pode nos levar a fazer experiências transformadoras como a de Zaqueu, experiências transformadoras como a do Edson. É um tempo propício
para nós refletirmos acerca da nossa vida, acerca das escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia e termos a condição de, neste tempo, meditando com Jesus que vive no deserto, voltarmos e sermos transformados na nossa vida como Zaqueu foi. Tem um trechinho de uma música, né, Maestro Sábio? Que não sei se é esse tom aí não, mas ela diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Quais são as escolhas que nós estamos dispostos a fazer para ver o Senhor agir na nossa vida, na vida daqueles que estão ao nosso lado, com milagres, com prodígios, com transformações, porque o tempo quaresmal nos leva para essa experiência, a experiência transformadora, mas tudo começa em nós. O Senhor é o meu bem maior, é o meu bem maior, e porque Ele é o meu bem maior, eu me disponho humildemente a reconhecer as escolhas erradas que eu fiz na minha vida e voltar para Ele, para que Ele, que está sempre nos esperando, possa realizar um milagre na nossa vida, como fez na vida de Zaqueu. O que será que se passava dentro daquele homem para tomar uma atitude dessa? Zaqueu era de baixa estatura, Zaqueu era publicano, portanto, era um cobrador de impostos, um homem que era pouquíssimo querido em Jericó, um homem que era taxado de ser uma pessoa desonesta. Você imagine Zaqueu motivado para ver Jesus e não conseguir, porque ele era de baixa estatura. Imagino eu ali, ele querendo entrar no meio daquela multidão, e como era um homem que não era querido, devia ser posto de lado, devia ser colocado para cá, colocado para lá. E Zaqueu encontra uma forma de colocar-se em posição de ver Jesus. Zaqueu sobe numa árvore. Zaqueu sobe numa árvore, era uma figueira. Falávamos aqui há pouco, né? Os que vão agora à Terra Santa, se passarem lá na sua peregrinação por Jericó, lembrem-se de rezar com essa experiência que Zaqueu fez. Mas nós precisamos ter dentro de nós uma motivação que nos leve a fazer coisas pouco comuns, que nos leve a sair do comum do dia a dia, que nos leve a buscar situações para que nós possamos ver Jesus e Ele também nos vê. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas. Essa é uma beleza nos dadas por Ele, pelo Senhor. Nós somos livres. Nós construímos a nossa história. Se escolhermos construir ao lado do Senhor, construiremos junto com Ele. Se não escolhermos construir ao lado dEle, Ele vai permitir que nós caminhemos, mas Ele vai estar sempre nos acompanhando, esperando que uma motivação interior como essa de Zaqueu nos leve a subir numa árvore. Qual é a árvore que você precisa subir hoje?
Qual é o lugar que você precisa sair? Qual é a situação que você está, que você precisa se colocar para fora, que você precisa fazer a experiência de ir, a experiência de se superar, de superar os seus medos, de superar os seus traumas, de superar as suas culpas, de superar a sua depressão, de superar aquilo que tem te impedido de dar o passo na direção do Senhor. Qual é a árvore que você precisa olhar, deixar tudo isso para trás e subir para ver Jesus? Os tempos são breves. Nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo, porque o tempo urge e nós não podemos mais ficar nessa condição que nós estamos, a condição de pecado, a condição de não estar com o Senhor. É hora de escolher a sua árvore e subir, porque o primeiro passo na direção da transformação é justamente o encontro com Jesus. E na nossa vida, nós nos encontramos com Jesus várias vezes durante ela. Eu gosto de citar São José Maria Escrivá, que diz que nós precisamos recomeçar muitas vezes durante o dia. Ele recomenda que nós façamos exames de consciência várias vezes durante o dia, porque é um eterno recomeçar. As nossas escolhas, ora erradas, ora corretas, ora impensadas, ora erradas, mas não conscientes. Mas eu tive o meu encontro pessoal com Jesus lá há mais de 25 anos atrás, e eu venho me encontrando com Jesus praticamente todos os dias, mesmo sendo um missionário da Canção Nova, buscando viver aquilo que a comunidade nos coloca enquanto espiritualidade. Eu sou um pecador. E eu já me conscientizei que eu vou ter que procurar Jesus o tempo todo. O tempo todo eu vou precisar fazer essa experiência de recomeçar, eu vou precisar fazer essa experiência de voltar, eu vou precisar fazer essa experiência de Zaqueu, de ter a coragem de ir além dos meus limites para ver o Senhor. Talvez você se pergunte, mas como é que eu já estou na igreja, eu já estou seguindo o caminho correto, mas então eu não preciso mais disso? Olha, eu acho que deve ser muito difícil, porque nós precisamos nos encontrar com Ele o tempo todo, para que a transformação possa ir acontecendo em nós ao longo da nossa vida. Ninguém está pronto, ninguém está preparado. O Senhor é o meu bem maior, o Senhor é o meu bem maior. Zaqueu poderia não ter tido aquela postura que ele teve. Mas uma coisa é certa: não existe lugar que fique da mesma forma depois que Jesus passa. Não existe lugar, pessoa que fique da mesma forma depois que Jesus passa. Jesus passou, Jesus viu Zaqueu e viu porque Zaqueu estava num lugar diferente, porque Zaqueu, no seu desespero para ver Jesus, sobe em cima de uma árvore no meio da multidão. Jesus o vê, e quando Jesus o vê, não é possível que Zaqueu saia da mesma forma se ele se dispor a isso. Quando Zaqueu chama Jesus, diz aqui o Evangelho, desce. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Zaqueu poderia ter ficado lá em cima, congelado. Zaqueu poderia ter descido e saído correndo em altíssima velocidade. Mas Zaqueu faz uma escolha. Ao ver isso, ele desceu depressa e o recebeu com alegria. O pecador, que sabia que era pecador, que sabia que tinha as suas desonestidades interiores, ao ser chamado por aquele que ele queria ver,
desce e vai ao encontro dele. E aqui temos um precioso ensinamento. Não importa como nós estamos, Jesus está sempre pronto para nos receber. Porque o inimigo de Deus, ele é muito astuto. E às vezes ele vai plantando na nossa mente que por causa das condições que nós estamos, nós não somos mais dignos de nos encontrar com o Mestre. E você tem vergonha até de ir à igreja, porque você está preocupado com o que aquelas pessoas que estão lá e conhecem a sua vida, que em situações, ora, está errada, vão falar, e por isso você não vai. Há dentro de você uma motivação para ir, mas você não vai. Hoje, Zaqueu está te ensinando, é hora de você ir. Não importa os olhares das pessoas, porque o olhar que vai estar fitado em você é o olhar do Mestre, que nos acolhe da maneira que nós estamos, e vai fazendo dentro de nós essa obra nova, essa obra de restauração. Mas, minha gente, é preciso dar o passo. Não dá para nós ficarmos parados no lugar que nós estamos. Nós precisamos ter coragem para seguir em frente. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, eu não sei qual é as condições que você tem vivido, eu não sei se você tem vivido uma vida de mentiras, por exemplo. Se você tem vivido uma vida de desonestidades. Eu não sei se você tem vivido no adultério. Eu não sei qual é a situação que está roubando você de Deus. Eu não sei qual é a situação, mas você sabe. E tem coisas que somente nós sabemos. São coisas íntimas entre nós e Deus. Tem coisas na minha vida, na vida do Fábio, que eu coloco na capela, que eu coloco diante de Jesus. Senhor, trabalha nesse instrumento que tem as suas insuficiências, mas o Senhor me escolheu e eu não vou desistir de lutar por uma vida correta, uma vida justa, uma vida honesta, embora nem sempre eu consiga. Padre Jonas tem uma frase que ele escreveu nos nossos documentos que eu levo para a minha vida. Ele diz assim, tem todo um contexto, eu vou dizer só a frase: assumo e vivo, embora na fraqueza, a minha consagração. Porque eu não sou o super-homem. E olha que eu já achei que era na vida, tá? Eu já achei que eu era o super-homem, que eu podia fazer tudo, que eu tinha... Mas a vida é uma escola, não é? A vida é uma escola, a maturidade vai chegando, não é? As situações vão se apresentando, mas se eu e você não estivermos à disposição que Zaqueu teve, as coisas vão passar e nós vamos perder o tempo que tínhamos de enveredarmos pelo caminho certo. É preciso ter sensibilidade. Zaqueu era um publicano, Zaqueu era um homem que não era querido, era um homem que fazia as coisas erradas, mas ele não quis nem saber da situação que ele estava. Ele foi para lá e, como diz a música, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas,
Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Eu sou uma pessoa que experimentou os milagres de Deus na minha vida. Foram muitos os milagres de Deus na minha vida, e até hoje eu os percebo. Porque quando nós falamos de milagres, quando nós falamos de transformação, nós pensamos que Deus vai descer do céu e Ele vai chegar e uma luz vai aparecer. Existem milagres que acontecem e somente nós sabemos que eles aconteceram. Experiências simples do dia a dia, experiências que vão nos devolvendo para próximo do Senhor, experiências que vão nos fazendo reunir as experiências que a vida vai nos dando, para que sejamos homens transformados. Entra na minha casa, transforma as estruturas. Me lembrei aqui, esse final de semana, eu uso muito celular, bastante, 70% para trabalhar, mas uso muito o celular. E o celular, ele é uma bênção e uma maldição, não tem jeito. E nós temos que trabalhar com isso dentro de nós. E esse final de semana, tínhamos aqui poucas atividades na chácara, eu saí com a minha esposa, com o meu filho, eu me decidi, e eu vou largar esse celular. E é difícil, a Paula falou, né, o trabalho exige muita resposta, exige muita direção, enfim. Mas eu não sou super-homem, né? De vez em quando a gente tem que lembrar disso. Eu larguei o celular e eu fui estar com meu filho, fui estar com a minha esposa. Olha, foi uma experiência transformadora para mim. Nem falei isso para ela ainda. Foi no domingo, sábado, domingo, deve estar ouvindo. Foi uma experiência transformadora. Porque você está com o celular na mão olhando seu filho, você está no celular com a mão falando com a sua esposa, você está no celular na mão, está almoçando, e isso vai te roubando da sua família. E que experiência maravilhosa estar ali com meu filho. Ontem eu cheguei em casa e falei, eu vou deixar esse celular aqui do lado, porque me fez bem antes, mas então hoje ele vai ficar de novo. Ninguém morreu. Teve até um rapaz que me mandou uma mensagem aí, quando eu peguei lá, domingo já à noite, resolveu, ele, sua equipe é muito boa. Eu falei, tá aí, olha, alguém vai resolver? Então nós precisamos ir fazendo essas experiências simples de transformação, que o dia a dia vai nos dando. Você sabe onde é que você está sendo roubado, seja das pessoas que estão ao seu redor, porque isso é uma bola de neve na sua vida. Isso é uma bola de neve, você vai se afastando da sua família, você vai se afastando de pessoas queridas. São coisas muito simples. Aqui eu confessei a minha experiência, tenho outras muitas, de coisas muito simples, porque Deus é muito simples. Ele vai trabalhando conosco nas coisas do dia a dia, nas coisas simples do dia a dia, nas disposições que nós vamos tendo. Está na hora de você subir na sua árvore. E meu irmão, ao subir na árvore e ver Jesus, nós precisamos nos arrepender. Encontro com Jesus, mais arrependimento é igual a transformação de vida. Um coração arrependido, como o de Zaqueu. Zaqueu fala para Jesus. Zaqueu pôs-se de pé e disse ao Senhor, Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu era um homem muito rico, diz a palavra de Deus. Mas Zaqueu, ao encontrar-se com Jesus, ele se arrepende, e o arrependimento gera nele uma postura de devolver aquilo que ele achou que foi desonesto. Nós precisamos nos arrepender, e para nós nos arrependermos, nós temos que deixar para trás as nossas autossuficiências,
a nossa arrogância, acharmos que estamos sempre certos em tudo que nós fazemos o tempo todo. Para nós nos arrependermos é preciso ter um coração humilde. Como está a sua vida de confissão? Não, eu não preciso me confessar, eu não tenho pecado, é uma coisinha que... Faça um exame de consciência apurado. Eu estou desde semana passada incomodado para fazer um bom exame de consciência. Essa semana, se Deus quiser, eu vou fazer, para procurar o confessionário. Ah, mas eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não adulterei. Você leu os 10 mandamentos. Pois é, mas e no seu dia a dia? E nas coisas simples que você, no fundo, sabe que está se afastando do Senhor? Se já faz anos que você não se confessa, você que nos ouve agora no seu carro, faz anos que você não se confessa, anos, mas você sabe o que é a confissão. A salvação está batendo na sua porta hoje. Está na hora de você procurar o sacerdote. Antes, se prepare bem, se prepare com sinceridade. Peça ao Senhor esse coração arrependido, esse coração contrito. Deixe que o Senhor gere em você essa condição de arrependimento. E peça a Ele: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Se você pode, feche os seus olhos agora. Se você está dirigindo e pode, encoste o seu carro aí agora. Se você não pode porque está na direção, continue dirigindo. Mas o Senhor quer te visitar nesta manhã. Peça a Ele: Senhor, entra na minha casa, na casa que sou eu. Entra na minha vida, Senhor. Mexe com as estruturas que precisam ser movidas, que precisam ser mexidas. Senhor, me convence que eu preciso reconhecer as coisas erradas que eu tenho feito, mas me ajuda, Senhor, a ver aonde eu não estou vendo. Eu não quero continuar indo na direção da maldição, eu quero o caminho da bênção, eu quero reconhecer, eu quero Te ver, eu quero me arrepender. Senhor, eu estou pedindo agora uma unção de arrependimento para tantos, para milhares de pessoas que nos escutam e nos veem agora. Um arrependimento daquilo que não tem ido na direção correta da vida de cada um. Um arrependimento que vai levar à confissão, um arrependimento que vai levar à reconciliação. A reconciliação, você, filho que está brigado com o seu pai, você que disse: eu odeio o meu pai, o Senhor está te chamando hoje a mudar o rumo da tua vida, a perdoar o teu pai, a abraçar o teu pai. O mais beneficiado disso vai ser você. Mas o meu pai não merece. Mas você vai ser beneficiado por esse perdão que você vai liberar. Deixe que o Senhor entre na tua casa hoje e realize uma obra de transformação. Senhor, entra na nossa vida de cheio. Senhor, retoma junto conosco o relaxamento que nós estamos na nossa vida com Deus, de não nos aproximarmos dele, seja para a leitura da palavra, seja na oração do Santo Terço, seja em alguma prática de oração que nós podemos fazer, mas não fazemos porque ocupamos todo o nosso dia, enchemos todo o nosso dia de coisas e no final deles não conseguimos dar nada a esse que quer entrar na nossa casa, a esse que quer entrar na nossa vida. Jesus mexe com essas estruturas, sara as feridas que precisam ser saradas no dia de hoje. Vai aonde nós não podemos ir, vai aonde a mão humana não pode ir.
e faz uma obra de restauração, restaura a fé de muitos. Estes dias uma mulher pegou a medalha das 2 cruzes e disse: essa medalhinha que ele usava, o homem estava morto e ressuscitou. Jesus, restaura a fé do teu povo, restaura a fé desses meus irmãos e irmãs que hoje nos veem. Faz com que eles acreditem que o Senhor pode transformar as vidas deles, seja lá a condição que você esteja, seja lá a condição que você esteja. Se você estiver no fundo do poço, nos vícios, se você estiver até mesmo se prostituindo, o Senhor, Ele quer chegar até você hoje, porque Ele te ama. Mas você precisa dizer: entra na minha casa, entra na minha vida. Essa primeira disposição, como Zaqueu nos ensinou hoje, precisa ser sua, precisa ser minha, para que ao longo da nossa vida nós possamos ir nos encontrando com Ele. Senhor Jesus, uma visita íntima é o que eu te peço nesta manhã. Que essa pessoa que há muito tempo não consegue sorrir, tamanho peso que ela carrega da culpa, essa manhã ela volta a sorrir. Essa manhã o dom da alegria chega até você, mas só chega porque você abriu o seu coração e disse: entra na minha vida, mexe com minhas estruturas. Meus irmãos, quando nós pedimos isso, nós corremos o risco de sair do nosso comodismo e entrar na dinâmica do reino, que vai todos os dias nos burilando, nos esmerilhando para sermos melhores. Um homem, uma mulher de Deus não deixará de ter dificuldades, não deixará de ter lutas, não deixará de ter problemas, mas será uma pessoa transformada, uma pessoa que consegue reagir, uma pessoa que consegue subir na árvore se for preciso. Entra, Senhor, na minha casa. Entra, Senhor, na minha vida no dia de hoje. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Meus irmãos, não existe lugar que fique da mesma forma depois que Jesus passa. Jesus passou na sua vida hoje, agora é com você. Coragem, coragem. Que Deus lhe abençoe na nossa vida e no nosso caminho de transformação.